Olá, muito bom dia. Parei aqui assim de repente a ouvir literalmente o Espírito Santo sobre o meu coração com uma mensagem que eu quero deixar. Ahm, Muito importante, eu creio que muitos vão ser abençoados, vão ser exortados, vão ser levantados. Neste aspecto específico, na minha situação, eu não vou contar detalhes, mas andava aqui a rolar um processo há mais de 1 ano e meio de burocracias humanas, de dificuldades, de oposições, de quase impossibilidade, ao ponto de chegar quase a desistir de uma determinada situação que estava a causar muito stress, muita luta. Mas graças a Deus, verdadeiramente graças a Deus, hoje a vitória chegou. E eu senti no coração deixar isto, porque todos nós passamos por estas situações. Sabe uma coisa? Foi Jesus que disse. E a palavra de Deus é vida, é espírito e vida. Saiu da boca de Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. É um facto. Ele não disse assim: provavelmente até podereis ter dificuldades, aqueles que creem em mim até poderão passar por algumas dificuldades. Não, ele disse, foi taxativo: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Este mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Satanás é o príncipe deste mundo, por um tempo. Mas Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Mas ele não terminou aí, ele disse assim: mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, não desistam, fiquem firmes. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ele estava a dizer, porque eu venci, os meus seguidores, aqueles que creem em mim, também irão vencer. Não serão derrotados, a não ser que desistam. E também está escrito em Salmos, que diz assim: muitas são as aflições do justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo. Mas o Deus de todas as aflições o livra. O que fazer enquanto esperamos pela vitória? O que fazer, que é a parte mais difícil? A nossa mente é o campo de batalha, é atacada. Sabe uma coisa? Jesus sempre falou sobre não desistir, tendo bom ânimo. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a confiança que temos para com Deus, que Ele sempre nos ouve. E se nós sabemos que Ele nos ouve, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 14. Jesus foi taxativo nisto. Sabe uma coisa? A palavra de Deus pode até não acreditar nisto, mas está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, acerca de Jesus: Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência até à cruz. Morte de cruz, ele obedeceu até à cruz por aquilo que padeceu. É incrível esta passagem. A passagem está a vir agora assim ao meu coração. Eu quero deixar esta mensagem para todos aqueles que eu sei que todos passam por situações no limite da capacidade de aguentar. O próprio apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, ele está a contar à igreja, ele está a dizer: irmãos, eu não quero que ignoreis a tribulação, o nível da tribulação que nos veio na Ásia. Isto é assim, está exatamente assim escrito. Ao ponto de desesperarmos da própria vida. Já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Ele pensava que não iria aguentar. Mas depois diz assim: mas Deus nos livrou. Mas Deus, ele diz assim: mas eu aprendi com essa tribulação a não confiar em mim mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos, mas a confiar no Deus que opera no impossível para nós, mas nada é impossível para Deus. Isto é as palavras do apóstolo Paulo, na epístola aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8 e 9. E depois ele regozija-se: mas Deus nos livrou. Aleluia. Sabe uma coisa? A palavra de Deus diz assim. Jesus estava a ensinar os discípulos e estava-lhe a dizer assim: se vós sendo maus, ouça uma coisa, mesmo no meio das tribulações, Deus é bom, Deus é misericordioso. Sabe uma coisa? Eu nunca no meu coração
tive esta situação. Não estou a dizer que sou melhor que ninguém, estou a dizer que sempre exercitei-me a mim mesmo, sempre, a ser grato por todas as coisas. Está escrito, diz assim a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo o que acontece, se nós temos o nosso coração grato a Deus, confiamos nele, de coração, fé é confiar em Deus. Ele sabe todas as coisas. Mais importante do que nós vivermos uma vida sempre com tudo de bom. Isso, Deus não está interessado em que a gente viva uma vida em que nada de mal aconteça, uma vida próspera, e o nosso caráter não é moldado ao caráter de Cristo. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus dizia aos discípulos, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus não vos dará, até o Espírito Santo se lhe o pedirdes. Se o vosso filho vos pedir pão, porventura lhe dareis uma pedra? Se o vosso filho vos pedir um peixe, porventura lhes dareis um escorpião? Então, se vós, sendo maus, nós somos maus, as nossas melhores obras são como trapos de imundícia aos olhos de Deus, está escrito em Isaías. Não existe ninguém bom. Foi Jesus que disse. Está-me a vir estes versículos assim. Não existe... Ninguém é bom comparado com Deus. Mas nós temos a mania de nos compararmos uns com os outros. Então nós achamos que somos bons. Eu sou bom. Eu sou bom. Eu mereço o céu. Eu sou bom. Não, somos maus todos. Só pela misericórdia de Deus, só pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, Deus Pai olha para nós e não olha para as nossas iniquidades. Por isso Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha para eles segundo o meu sacrifício. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê a obra expiatória de Cristo. Por isso nós somos aceitos diante de Deus. Eu queria deixar esta palavra de exortação, não desanime. Não desfaleça o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus sempre foi um Deus exortador. Se vós, sendo maus, sabendo das boas coisas, quanto mais Deus não vos dará. No meio de toda a tribulação, pode crer, não desanime, em tudo dai graça. Sabe, o apóstolo Paulo sempre falou estas coisas assim. Em tudo dai graças, regozijai-vos em tudo. Porque Jesus, mesmo sendo o Filho, aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Sabe, a nossa atitude no coração deve sempre ser esta. Eu não estou a dizer que é fácil. Todos nós passamos por situações no limite da nossa capacidade de aguentar. A própria palavra de Deus diz, aquele que vive piedosamente em Cristo sofrerá tribulação. Sofrerá, é um imperativo, sofrerá tribulação. Nós não vamos passar por esta vida pelos pingos da chuva, como se costuma dizer. Então a nossa atitude deverá ser sempre, sabendo que Deus é bom e que nos ama como nós não sequer conseguimos imaginar. Se eu amo os meus filhos da forma como eu amo, muitas vezes eu penso assim, Deus, como é que é possível tu me amares mais do que eu amo os meus filhos? Mas é a realidade, segundo as Escrituras. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho. Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Aquela palavra amou o mundo de tal maneira, ninguém conseguirá nunca explicar. O que é que quer dizer este de tal maneira? Ao ponto de deixar Jesus morrer na cruz. Então a nossa postura diante das tribulações, eu sei que estou a falar e estão pessoas a ouvir e que vão ser tocadas e que estão no limite da capacidade de aguentar, muitas delas muitas vezes a passar pelo pensamento o pior, o desespero, até mesmo por vezes o suicídio, mas quero dizer, há esperança, há vitória. Confie em Cristo, confie no poder de Deus, nas Escrituras, confie nas promessas de Deus, fale com a sua boca. Mas tem que conhecer as Escrituras, o que é que Deus promete, para poder confiar em Deus e não no que os nossos olhos veem. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo também diz, nós não andamos por vista, nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé nas Escrituras de Deus. Então a nossa postura, eu quero terminar aqui também, a nossa atitude diante de tudo o que está a acontecer, parece impossível, não é dizer, porquê Deus? Eu não entendo, ó Deus, porque é que me está a acontecer isto? Não diga isso. Eu sei que não é fácil. A nossa postura deve ser sempre, Deus, eu não entendo o que está a passar. Mas o que queres
que eu entenda o que é que me queres ensinar com esta situação. Eu confio em ti. Que no mundo eu tenho aflições, mas eu tenho bom ânimo, eu confio porque tu vencestes. E a palavra de Deus está escrita em Efésios, diz assim, Deus ressuscitou Jesus Cristo, Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ao Ele ressuscitar, Jesus nos ressuscitou juntamente com Ele, no mundo do Espírito, e nos fez assentar acima de todo o principado e de toda a potestade. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais acima das trevas, para vencer. O diabo vem a nós por um caminho, mas ele foge por 7 caminhos. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Na verdade, este é o vídeo segundo que eu vou gravar sobre o que Jesus veio fazer à Terra. Ele veio para destruir o poder das trevas, do mal. E Ele nos dá esse poder. Eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, absolutamente, vos causará dano. Isto são palavras de Jesus que estão escritas em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Ouça. Jesus disse, eu dou-vos poderes para pisar de serpentes e escorpiões, que significa o diabo e o seu reino, os demónios. E nada, absolutamente, é mais poderoso do que o meu poder. Crede. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio no poder desta palavra ungida para todos aqueles que ouvem, que entre não só na mente, mas deixa ao coração e traga exortação e o poder do Espírito Santo para transformar tudo o que parece impossível. Senhor, está escrito, nada é impossível para ti. E está escrito em Marcos capítulo 9, versículo 23, nada é impossível para aquele que crê. Senhor, que todos aqueles que ouvem esta palavra, que creem no teu nome, que creem na obra expiatória de Cristo, recebam este poder e todas as situações que estão a enfrentar sejam destruídas, sejam transformadas em vitória, em o nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe, em o nome de Jesus.